Estamos no Março Amarelo e você sabe o que isso significa? Que estamos no mês de conscientização e prevenção das doenças renais em cães e gatos. E tornar o cuidado mais acessível para todos os pets é um dos presentes que temos para você. O VetSmart, em parceria com a Pet Love, disponibilizou 30% de desconto em produtos selecionados. É só usar o cupom RENAL30. O cupom é válido de 1º a 31 de março e será permitido apenas um uso por CPF. Você também pode oferecer esse cupom em sua loja online para presentear seus colegas e clientes. Legal, né? Acesse o QR Code na tela e veja todas as opções e variedades de produtos disponíveis para utilizar o cupom. Oi gente, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária, coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart. E hoje eu vou conversar com a Carla Sassi, que também é médica veterinária, bacharel em Direito, coordenadora do GRADE e bombeira civil. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo, Jade. Obrigada demais pelo convite. Eu tô super feliz de receber você aqui, né? Não tinha como, depois do que eu vi você fazendo aqui no litoral norte de São Paulo, na última semana. Era impossível não poder contar a sua história e deixar isso passar de jeito nenhum. Que bom. E nessa correria a gente conseguiu encaixar um horário para vir aqui. É um prazer enorme. Verdade. Carla, o que é o GRADE? Bom, o GRADE, né, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, é um grupo formado por voluntários, né, mas todos devidamente capacitados para participar, para atuar em situações como aconteceu agora recentemente no litoral norte de São Paulo. Então, além de médicos veterinários, né, nós também temos biólogos, zootecnistas, oceanógrafo, analista de sistema, bombeiros, a gente tem nossos estagiários, enfim, é um grupo bem multidisciplinar, né, mas todo mundo com a capacitação técnica para realmente atuar, né, saber como se comportar, saber o que não fazer, né, nesses cenários e como atuar antes, durante e após um desastre. Carla, acho que uma coisa super importante que você falou é essa questão da capacitação, né? Eu, antes de ir para lá, falei com várias ONGs e eles falaram, se o GRADE não estiver lá, a gente não vai, a gente não tem o que fazer. E eu mesma lá percebi isso, né? Eu, como médica veterinária, não tinha praticamente o que fazer diante daquela situação, diante daquela tragédia, né? Como que é feita essa capacitação? Todos os anos, né, a gente faz a reciclagem dos membros antigos e a gente faz a capacitação dos novos membros, né? A gente faz um processo seletivo primeiro para que as pessoas se inscrevam, né, as pessoas que têm interesse em ser membro do GRADE. E essa nossa capacitação não tem custo, né, para a pessoa que vai fazer. Por quê? Porque se a gente coloca um custo, aí a pessoa que pagar, porque seria um curso muito caro, porque são 4 dias de imersão mesmo, a gente reproduz assim os cenários de forma bem fiel. Enfim, mas aí se a gente coloca um preço nessa capacitação das pessoas que a gente quer que venham para o GRADE, a gente fica, de certa forma, refém às pessoas que tiverem como pagar. Sim. Né? E muitas vezes pode ser que essas pessoas não tenham o perfil do profissional que a gente quer que venha agregar no GRADE. Então, a gente abre as inscrições, né? Tem um questionário que a pessoa preenche via online e a gente, de certa forma, assim, pesquisa toda a vida da pessoa nas redes sociais mesmo, para ver se, fora aquele desejo de participar do GRADE, se a pessoa já faz alguma coisa, né? Algum trabalho social, ou se ela já usa a profissão dela de alguma forma de benefício ao próximo, seja humano, animal, enfim. Então, é esse tipo de pessoa que a gente quer que venha agregar ao nosso trabalho, né? O que essa pessoa vai ter para contribuir, não é o que o GRADE vai contribuir para essa pessoa, o que essa pessoa vai contribuir nessas missões. Então, a gente faz essa seleção e a cada ano são 20 pessoas, né? 10 pessoas que a gente não conhece, 10 pessoas que se inscreveram ali. E a gente seleciona 10 pessoas também que fizeram a inscrição, mas que meio que indiretamente já têm atuado com a gente. Porque para não ser injusto também. Né? Uma coisa é alguém que a gente conhece, que já viu como que se comporta a campo, mesmo que seja ali nos bastidores, não seja ali no resgate em si. E a pessoa que a gente não conhece. E felizmente isso tem dado certo. A gente fala que tem cada vez mais maluco somando a esse trabalho, assim. E são pessoas fantásticas mesmo, que dão sangue, né, e quando estão nessas missões. E a gente sempre faz também muito treinamento, muita palestra, quando não está, né, no cenário, num período de desastre em si.
Muito bom. Se a pessoa tá num local, seja ela médico veterinário ou uma pessoa mesmo que não tenha conhecimento, quais são as recomendações que vocês costumam dar para fazer em caso de desabamento, deslizamento, o que quer que seja? Se a pessoa estiver num cenário desse durante, né, Uhum. um deslizamento, principalmente, que é o que mais acontece no nosso país, é deslizamento, né, de terra, que é quando a gente chama de movimento de massa, e as inundações, né, que é quando a capacidade da cidade ali, do bairro, enfim, a capacidade de retenção, né, da água já foi ultrapassada, né? Então acaba atingindo os imóveis. É sempre um local seguro. Só que assim, a gente não está num país que trabalha prevenção, infelizmente. Sim. Né? A gente vê lá em São Sebastião mesmo, não tinha sirene. Uhum. Né? Então, que poderia ter salvado muitas vidas, né? Se tivesse tocado uma sirene. Então, a pessoa tem que saber quais são os riscos do local onde ela está. Uhum. Né? Várias pessoas que estavam lá não sabiam dos riscos também porque estavam passando o carnaval, não eram moradores, Sim. né? E acabaram perdendo suas vidas também. Então, qualquer lugar que você vai, onde você mora, vai passear, você tem que saber quais são os riscos, porque se acontecer alguma coisa, você tem que saber como agir. Uhum. E muita gente pergunta em relação aos animais, né? A gente passa sempre orientação de os cães, né? Sempre deixar a coleira, a guia próximo para poder estar levando o seu animal com você. Uhum. O gato, se você não tiver caixa de transporte, por exemplo, né? Que muitas pessoas às vezes não têm, mas sempre deixar saco de linhagem, fronha de travesseiro, entendeu? Rapidinho coloca ele ali, amarra e você consegue levar, né? Você nunca leva um gato no colo porque ele vai se assustar, ele vai fugir, enfim, vai te machucar, ele vai se machucar. Ave, né? Que tiver na gaiola, leva a gaiola junto. Aquário. Nossa, aquário deve ser assim, difícil. mas leva, né? Coloca no recipiente menor, tenta levar a bomba quando tem a bomba, porque quando a gente volta nesses locais para fazer a varredura, infelizmente, né, a luz é desligada quando a luz não cai, né? Por causa do desastre, ela é desligada por um motivo de segurança das equipes de resgate que estão a campo. Tá. Então, os aquários ficam sem oxigenação. Uhum. Então, é muito peixe que a Nossa. gente chega nas casas e, né, e infelizmente morrem por causa disso. E são pequenos detalhes, né, que a gente às vezes não se atenta. Né? Então, quem tem tanque, né, também com muitos peixes, a gente já resgatou centenas de peixes em Petrópolis, enfim. Então, são essas dicas mesmo que a gente dá. Galinheiro, quando tem inundação, gente, as galinhas morrem assim em massa, porque muitas vezes as pessoas fazem o galinheiro mais próximo da água, né, mais próximo de onde tem o rio ou córrego, porque né, acha assim, é um terreno que vai ter mais inseto, minhoca e tal para as galinhas, e fica questão mais fácil de limpar, enfim. Então, todos os desastres também são centenas de galinhas que, infelizmente, morrem por falta de informação, né, que a pessoa não sabe como fazer. Então, tem galinheiro, abre a porta, deixa as galinhas saírem, né? Tem chiqueiro, abre, porque você não vai conseguir levar o animal. Então, abre, deixa o animal tentar se salvar, né? Quem tiver cavalo ou vaca, boi, enfim, tentar levar para um local mais alto, né? Dá oportunidade. Tem cerca, corta a cerca, se tem porteira, abre porteira, para dar oportunidade daquele animal se salvar nesse momento. Carla, e agora, né, no litoral norte, vocês pegaram vários gansos, inclusive, né? Eu vi ali vários vídeos e tudo mais. Tem realmente, assim, muito animal inusitado, entre aspas, que vocês costumam achar? Sempre tem. A gente resgatou muito ganso e muito pato também, né? Estão todos no lar temporário, que a gente tem todo esse cuidado, né? Da hora do resgate, a hora do transporte, para onde esses animais vão. E é um resgate bem, digamos assim, demorado de se fazer. Você tem que montar uma estratégia, porque não é um cachorro manso que você chama e ele vem. Não é um gato que você vai armar a gatoeira e ele vai cair na armadilha, né? São animais que a gente ficou ali praticamente uma tarde inteira para poder conseguir resgatar de uma propriedade. Então, eles tinham, né, a parte da água deles foi a única coisa que sobrou da casa lá. E foi uma tarde inteira para poder conseguir resgatar todo mundo em segurança. E o mais complicado não era nem... Era o resgate em si, mas andar com todos esses animais até onde estava o carro. Porque era muito longe, onde a gente conseguiu parar o carro. E o ambiente, né, em si era muito instável. Era um tronco de madeira, de árvores assim gigantescas, todo atravessado, muita lama, né, muita terra, né, que desceu, muita árvore, muito galho. E tudo muito instável, né? Então, a gente ia cada um levando de 2 em 2 animais, mas a gente conseguiu resgatar todo mundo. Que bom. E, na verdade, mesmo estando super preparada, você nunca sabe o que você vai encontrar, nunca sabe. né? São sempre, por mais que
A gente sabe que teve deslizamento, né, de encosta, que teve inundação, cada cenário sempre traz algo diferente, sempre traz um aprendizado. Esse cenário mesmo, de ter que andar com os animais nesse local, a gente resgatou porco lá também, né? Só que era porco jovem, então deu para levar no colo, porque a caixa de transporte, ela arrebentou a caixa de transporte. Né? Na primeira tentativa, colocou na caixa de transporte, ela destruiu a caixa de transporte. Então, como já era um animal mais dócil, assim, a gente foi revezando e levando no colo, porque também não era leve, né, para carregar então, nesse ambiente. Então, assim, essa distância que a gente teve que andar carregando os animais, a gente nunca tinha passado por isso. Né? A gente começou os trabalhos em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, quando teve um dos maiores desastres aí do nosso país. E esse cenário, dessa distância, num ambiente, né, um solo tão instável, foi a primeira vez que a gente pegou. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. E em relação à saúde mental, Carla, tem um preparo também para isso? A gente sempre foca muito, né, com os membros do GRADE, que a gente tem que ter muito claro qual que é o nosso objetivo ali. Né? O que passou, passou. Não tem como a gente mudar, não é responsabilidade nossa. Você vai ter responsável que depois vai ser punido, enfim, isso não nos cabe julgar. Sim. A gente tem que ter muito claro qual que é o nosso papel ali. Né? Eu estou preparado para resgatar os animais que foram atingidos, das famílias multiespécies que foram atingidas. E é um conforto que, com o meu trabalho, eu vou conseguir dar para essas famílias. Então, a gente não pode ficar se apegando aqui, porque é um sofrimento coletivo. Né? Ali, só na Barra do Saí, quantas pessoas perderam suas vidas. Mas a gente tem que estar focado. Não? Eu vim aqui para dar um pouco de conforto através do meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Resgatar os animais e devolver para essas famílias. Ou ficar com esses animais, né, na minha responsabilidade, até que essas famílias possam reavê-los. Ou animais que ficaram órfãos, fazer todo o protocolo sanitário, castrar, dar todo o amor e carinho e arrumar uma nova família. Então, a gente tem isso muito claro, né? A gente trabalha muito isso com os membros, né? Na capacitação e na nossa rotina mesmo de diálogo, porque o que passou, passou, a gente não muda. Sim. Né? O nosso papel é dali para frente. O que eu posso ser útil de verdade aqui? Você citou a questão da família multiespécie, né? Felizmente, cada vez mais as pessoas estão realmente trazendo os animais para perto, tendo uma consciência muito maior em relação a cuidados e tudo mais. Ao longo desses anos, você tem percebido uma mudança nisso também? Muita, muita. Olha, a gente começou em 2011, né? 2015, aconteceu o desastre de Mariana. Então, até 2015, a gente passou por vários outros desastres, né, no Acre, por exemplo, enfim. E tinha muita resistência, principalmente dos gestores de abrigos humanos, né? As pessoas estão desabrigadas, desalojadas, não tem para onde ir, se concentra todo mundo numa escola, numa igreja, ou numa associação de bairro, enfim. As pessoas vão ser alojadas lá temporariamente. Então, tinha muita resistência dos gestores desses abrigos em deixar que as pessoas levassem seus animais. Então, muita gente preferia ficar na rua, preferia ficar na casa que estava desabando do que abrir mão dos seus animais. Em Mariana, né, que foi o maior desastre ambiental aí da nossa história, era uma zona rural muito grande. Então, todo mundo tinha bicho. Sim. E não era só cachorro e gato. Era porco de estimação, era cavalo de estimação, era galinha de estimação, era ganso, era, né, uma vastidão de espécies, assim, e um número muito grande de animais. E os animais lá viraram realmente o foco do trabalho. E várias pessoas, no primeiro momento, né, que foram para a Arena Mariana, que é onde eles ficaram alguns dias até serem alojados em hotéis, enfim, levaram seus animais. E a gente teve que montar uma estrutura gigantesca lá num galpão, com baias, porque assim, eram centenas e centenas de animais. E aí as próprias autoridades começaram a perceber essa proximidade, porque as pessoas passavam um dia lá com seus animais, as pessoas visitavam seus animais, iam lá buscar para passear, tinha um cavalo, a pessoa ia para lá montar, né, no seu cavalo, andar ali próximo, ia visitar suas galinhas, sabiam quais eram as suas galinhas, enfim. E aí a própria Defesa Civil, os bombeiros, a gente percebeu que teve mais a sensibilização, assim, a virada de chave começou ali. Né, e até nos resgates mesmo, como que os bombeiros realizaram resgate lá junto com a gente, né, de várias espécies, né. Galinha assim, é um animal que até então a gente tentava que elas se tornassem visíveis nesses cenários, mas não eram. Era só a galinha que estava ali, que morreu no galinheiro, ou a galinha que ficou naquele cenário. Né? E hoje não, hoje assim, todos os animais
que são de estimação, é permitido que eles levem esses animais para os abrigos, né? Então, a gente teve um desastre em Coronel João Sá, na Bahia, que tinha um cabritinho junto com a família, que foi aceito dentro do abrigo. Mas isso também que a gente veio trabalhando. A gente faz todo o protocolo sanitário nesses animais. A gente orienta, a gente, né, deixa a ração, se tem o gato, a caixa de areia, como que a família vai fazer para cuidar daquele animal. Porque você imagina, de repente, você tem 300 pessoas ali, Sim. que às vezes nem se conheciam, né? Não, pra você também não incomodar o espaço do outro. Então, fazendo o protocolo sanitário, fornecendo atendimento veterinário, todas as orientações. Nesses anos todos, a gente nunca teve uma reclamação, né, do gestor de abrigo ou de alguém que estivesse ali à frente que o animal tivesse dado problema, que ou mordeu alguém, ou fugiu, causou problema, ou por acúmulo de fezes, ou por sujeira que a ração está espalhada, ou problema de saúde, problema de pele, diarreia, nunca. Então, nesses anos todos, a gente nunca teve uma reclamação, graças a Deus, de animais serem um problema nesses abrigos temporários. Que bom. E para a pessoa que perdeu tudo, ter aquele animal por perto também faz toda a diferença, com certeza. Com certeza, né? Ainda mais quando tem criança. E lá a gente viu isso agora. Principalmente na escola municipal, na Topolândia, né? Tinham pessoas que já tinham levado seus animais e tinha famílias inteiras ali com criança, com seus gatos. Então, né, a gente fica muito feliz, assim, de ver essa evolução nesse trabalho, que era algo que a gente já vinha batalhando aí um tempo, né? E hoje a própria Defesa Civil Nacional já fez, como fala? Lives, né, com a gente, e agora vai sair um manual de abrigos, de gestão de abrigos, e vai ter essa parte, né, dos animais, da importância, né, dos animais para essas pessoas, para essas famílias, e da parte sanitária também, porque né, não dá para simplesmente colocar de qualquer forma, a gente tem que ter todo esse cuidado com a parte sanitária. Perfeito. Falando principalmente dessa parte sanitária, eu vi lá muita gente andando descalça no meio da água. Quais são os principais riscos em relação à saúde pública mesmo? Muitos, né? Lá em São Sebastião agora, por exemplo, várias pessoas tiveram um quadro agudo de diarreia, né? Várias pessoas que estavam ali, principalmente na Barra do Saí. E tem que tomar muito cuidado, muito, ainda mais ali que era, né, contaminação. Você imagina, arrebenta a rede de esgoto, tem a questão da contaminação, né? O cheiro era muito forte. O cheiro muito forte, principalmente do esgoto, né? Sim. Porque arrebentou todo o esgoto ali. Tem a questão também que ainda tinham, né, corpos ali, então já entra em estado de decomposição. Tinham muitos animais mortos, principalmente cães, né? Tinha galinha também, que estavam presas, né, em galinheiros, enfim. Então, tem o risco, né, de tétano, de leptospirose, através de lesões, né, na pele. Então, em todos os desastres até hoje que a gente atuou nesses anos, todos tiveram esse tipo de problema, das pessoas estarem ali mais expostas ainda, andando descalça, criança, às vezes brincando, né, naquela lama, e principalmente nos primeiros dias, que é tudo muito corrido, né, o município não consegue gerir aquilo ali, então as pessoas ficam realmente muito expostas. Quando o animal perde a família, fica totalmente órfão, ele fica sob os cuidados de vocês? Fica. Até a gente conseguir encaminhá-los, né, para adoção. Mas, por exemplo, Petrópolis, a gente tem 5 animais que o GRADE arca com um lar temporário até hoje, paga mensalmente o lar temporário, que ficaram órfãos e a gente ainda não conseguiu a adoção, né? A gente sempre divulga, mas a gente ainda não conseguiu a adoção desses animais. Então, a gente fica responsável por eles, né? A gente fala resgate nosso, responsabilidade nossa. E a cada desastre chegam mais. Vai piorando ali a situação, né? O que não foi diferente agora em São Sebastião também. Vários animais ficaram órfãos. Além das doações, né, de pessoas físicas, vocês contam com outro tipo de ajuda? A gente tem parcerias, né? A gente tem parcerias com, por exemplo, a Latam, que é quem fornece as nossas passagens aéreas. A gente tem parcerias com alguns fornecedores de ração, né, que sempre enviam maior quantidade de ração para a gente entregar para as pessoas, porque, por exemplo, também os animais que a gente devolve para os tutores, a gente entrega também a ração, a gente entrega um animal vacinado, desparasitado, com coleira repelente, e ração aí para pelo menos 2 meses, né, para aquele animal não ser uma preocupação para aquela família nesse momento. Então, a gente tem esses parceiros que dão esse suporte. Muito bom. Quem quer ajudar, pode fazer de que forma? Só entrar em contato com a gente, né? Pelo nosso Instagram, pelo meu Instagram, meu e-mail. Pode colocar meu WhatsApp aqui também, depois divulgar, não tem problema não. Tá ótimo. Carla, como que você
teve a ideia de falar, não, eu quero ser voluntária, eu quero trabalhar com isso. Porque todo mundo me falava assim, você vai ver quem é a Carla. É a loira com a unha comprida, que você não vai acreditar que ela faz resgate por lá. Então, quando aconteceu a tragédia em 2011, eu estava em casa, né, acordei, liguei televisão e começou aquele monte de notícia, né, em relação à região serrana do Rio de Janeiro, que pegou Petrópolis, Teresópolis e principalmente Nova Friburgo. E aí no jornal mostrou a cena de uma senhora, as pessoas com certeza vão lembrar dessa cena, porque foi muito marcante, assim. Ela no terraço, na parte de cima da casa dela, a enchente em volta, assim, com muita força, levando tudo, e ela com os cães, e ela com um cachorrinho preto no colo. Eu arrepio toda vez que eu falo, sempre minhas palestras, meus cursos, eu mostro esse vídeo, e não tem uma vez que eu não fale disso, que eu não arrepio, porque realmente foi, assim, muito marcante pra mim. Ela segura, ela com o cachorro no colo, e o vizinho joga uma corda pra ela. Aí, com muito custo, ela consegue passar a corda na cintura e ela vai se joga na água. Na hora que ela se joga na água, a enchente bate forte e leva a casa dela toda embora. E aí vem tipo uma onda mesmo, assim, bate nela e ela não consegue segurar o cachorro vai embora. E ela consegue se salvar, o vizinho consegue subir na corda, enfim. Nessa hora me deu um estalo, eu falei, cara, quem tá salvando os animais nessa situação? Isso foi 11 de janeiro de 2011, que foi a tragédia lá. Aí comecei a procurar na internet, pesquisar e não achei nada. Aí eu falei, vou pra lá. Aí, nessa época também eu trabalhava com resgate de animais na região litorânea do Rio de Janeiro, principalmente ali Búzios, Cabo Frio. Mas eu tava em Minas, tava em Lafayette. Aí liguei para 2 amigos meus, o Gabriel e o Arthur, e perguntei, o que vocês vão fazer final de semana? Com certeza Vou eles fazer um convite pra vocês. Aí eles, não, tô tranquilo. Eu falei, não, então vamos pra Nova Friburgo. Eu não conhecia nada, não fazia ideia do que ia encontrar. Aí ele falou, vamos. Aí em poucas horas, aí consegui um caminhãozinho baú, enfim, na minha cabeça, né? Eu falei assim, não, um caminhão baú, a gente para o caminhão no lugar que tivesse sombra, a parte dos fundos do caminhão, a gente não conhecia ninguém lá, a gente monta, leva colchão, leva nanquim, leva um fogareirozinho, enfim, a gente fica com as nossas coisas, pego todo o material que eu tenho aqui de clínica, que tinha uma clínica lá também, gaiola, mesa e tal, caixa de transporte, corda. A gente vai resgatando os bichos, vai colocando ali, porque uma hora a gente vai conseguir resolver essa situação. E aí, em poucas horas, a gente conseguiu lotar o caminhão de doação, principalmente com água mineral, kit de higiene pessoal. Não fazia nem ideia também de como que era importante as doações, né? Não levamos roupa, essas coisas não, mas pensamos no kit de higiene pessoal e levamos um monte. E aí fomos. Aí eu fui no meu carro e mais o motorista do caminhão e os meninos. Na época eu tinha um Vectra. Acabei com o carro, lógico, né? Porque num cenário desse. Quando cheguei em Nova Friburgo, a gente chegou de madrugada, não tinha luz na cidade, tudo assim, completamente destruído, assim, mas era muito. Ela falou assim, e aí, a gente vai pra onde? Não, de madrugada, né? E aí a gente do nada, a gente foi pedir informação, era uma protetora que abrigou a gente na casa dela. E lá a gente ficou alguns dias, aí conversa com um, conversa com outro, conseguimos um galpão com a prefeitura, que era um galpão de escola de samba. Esvaziamos o galpão da escola de samba, aí veio o pessoal da Marinha ajudar, vieram os escoteiros do Rio de Janeiro para poder ajudar. Aquela coisa, né? Deus vai juntando os malucos do bem ali. E fui para ficar um final de semana, fiquei lá 29 dias. Nossa. E lá que eu comecei a ter noção, falar assim, é muito mais do que resgatar animal, porque foi a primeira vez que eu me deparei com a situação, assim, da pessoa que perdeu a família toda, que foi o seu Pedro, e só ficou a cachorra, né? Só ficou a cachorra, não, né? Muita coisa, que foi a Pretinha. E lá, assim, a gente ia nos lugares, resgatava o animal, mas não tinha nada mais lá. Aí tinha um bloquinho no meu carro, eu comecei a escrever no bloquinho. Aqui foi resgatada uma cadela preta. E o que tivesse em pé, eu colava. E com o telefone. Tá. Eu falei assim, se alguém vier aqui procurar alguma coisa, se alguém souber de quem era, pelo menos vai entrar em contato para direcionar. Sim. E foi assim que o seu Pedro, né, ficou sabendo que aí foi resgatada uma cadela. E ele chegou lá no galpão, eu tava saindo, ele me segurou pelo braço e falou assim, minha cachorra tá aqui? Nossa. Mas eu não sabia da história dele. Aí eu falei assim, meu senhor, eu tô saindo pra um resgate, mas vou chamar o pessoal ali pra te ajudar. Ele não largava meu braço. Ele falou assim, não, você não tá entendendo, a Pretinha tá aqui? Tinha Tem um monte de pretinho lá. Eu falei assim, eu não sei, mas o pessoal vai te ajudar a achar. E ele não largava meu braço. Eu lembro direitinho, um senhor baixinho, tava de chinelo, eu lembro direitinho dele assim, de bermuda jeans e camiseta preta.
Aí ele falou assim comigo, não, você não tá entendendo, a pretinha tem que estar aqui. Eu falei, não, como que é o nome do senhor? Ele falou, Pedro. Eu falei, seu Pedro, o pessoal vai te ajudar. E falou assim, não, eu quero que você me ajude. Uhum. Aí eu falei, então tá bom. Ele falou assim, deixa eu te falar. Eu trabalho de vigia e na noite da chuva, eu tava trabalhando e minha família inteira morreu. Nossa. Eu perdi minha esposa, meus 2 filhos, minha filha, meu filho e meu neto. E a pretinha, eu achei o papel lá, vocês pegaram a pretinha. Uhum. Eu falei, meu Deus, eu só falei assim, São Francisco de Assis, coloca a pretinha aqui, por favor. E aí nisso estavam os meninos, né, do escoteiro, tinha horário para passear com os cães, enfim. E eu falei assim, não, seu Pedro, pretinha vai estar aqui, com fé em Deus. Aí eu falei, vamos chamar a pretinha. E nisso já tava o galpão todo assim, tenso, né, porque, poxa, Sim. todo mundo queria que a pretinha estivesse ali. Uhum. Aí eu falando com ele, não, seu Pedro, vamos chamar a pretinha com fé. Ele, ô, pretinha. Eu falei, não, seu Pedro, chama mais alto, chama com fé. Cara, e vou te falar, Deus às vezes causa uns mini infartos na gente, assim, porque foi na última baia. Nossa. O escoteiro saindo, de repente, ele, pretinha. Aí foi aquela emoção, né? Uhum. Aí, nesse momento, eu falei, cara, é muito além do que tirar o animal daquele cenário só. É assim, sabe? E aí eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Uhum. Aí depois disso que eu fui me capacitar, porque a gente realmente não tem curso na faculdade de veterinária, a gente não vê absolutamente nada, né? A medicina veterinária de desastres é algo que a gente está conseguindo colocar agora como matérias optativas, né? Para capacitar os profissionais, porque não é só o resgate, tem todo o envolvimento, a parte emocional, a parte psicológica, a parte de riscos, né? E outras profissões também, porque para resgatar o animal não precisa ser veterinário, né? O veterinário vai ser útil se precisar medicar aquele animal a campo. Sim. Tanto é que a gente leva, cada veterinário tem o seu kit de medicação de urgência quando vai para o campo, mas a gente é agora que está conseguindo realmente sensibilizar as universidades, as faculdades para essa área. E eu te falo assim, eu sou muito grata por conseguir usar a medicina veterinária, né, em algo muito maior. Nunca que eu imaginava que desde a faculdade, sempre mexer com resgate de animal atropelado, ONG, enfim, ativismo mesmo da causa animal, políticas públicas. Mas essa questão do desastre, você poder usar a sua profissão no momento, né, de tamanha vulnerabilidade daquelas pessoas e dos animais, assim, é muito gratificante. Sim, acho que você consegue fazer o que todo mundo gostaria de fazer, né, Carla? Muita gente entra na medicina veterinária por amor, 100%, sem fazer ideia do que vai encontrar ali. E num dia, simplesmente, você teve um estalo mesmo e falar, não, é isso. Assim eu vou conseguir fazer a diferença. Exatamente, né? A minha formação pós-faculdade, e na faculdade também, foi toda voltada para animais silvestres, né? Clínica e cirurgia de animais silvestres, que é o que eu dou aula hoje. Mas conseguir, né, colocar a medicina veterinária num cenário desses, assim, era algo que eu nunca imaginava. Mas e ver tudo, né, que o grade se transformou, os profissionais que, cara, a gente tem hoje profissionais que eu admirava na minha época, né, de faculdade, assistia, falei, de repente tá ali a pessoa fazendo a capacitação com a gente para vir trabalhar de forma voluntária, né, então assim, é tudo muito surreal. Às vezes eu olho tudo que a gente construiu nesses 11 anos, eu falo, cara, como que a gente evoluiu, né, como que a gente hoje né, trabalha de igual para igual com todos os órgãos, né, oficiais do governo. O governo de São Paulo aqui foi um super parceiro, Defesa Civil de São Paulo, parceiraça, a prefeitura lá de São Sebastião também. Mas por quê? Né, principalmente porque o grade, eu falo que, assim, que a gente é muito obediente, que a gente trabalha rigorosamente dentro da hierarquia, que é um posto de comando no desastre, né? Todo desastre tem o seu sistema de comando de incidentes. Então, geralmente, ou vai ser um bombeiro militar ou um membro da Defesa Civil que vai estar à frente daquilo ali. Então, a gente não faz nada, né, sem que eles saibam que a gente está fazendo e sem autorização dos mesmos, né? Então, a gente chegou em São Sebastião, por exemplo, e antes de ir para Barra do Saí, que a gente sabia que ia atuar lá, a primeira coisa foi na prefeitura, para a gente se integrar, né? A Defesa Civil Nacional, na verdade, a gente faz parte do GAD, que é o grupo, né, de ação em cenários assim. Então, eles que mandaram, né, acionaram a gente chegou, a primeira coisa, ir lá, se apresentar e falar, olha, eu tô fazendo isso, 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 e todos os dias fazer o relatório do que foi feito, qual a equipe que tinha, enfim. Então, a gente, né, se integra mesmo ao sistema. Então, olhar nesses 11 anos, assim, tudo que a gente evoluiu, tudo que a gente conquistou e todos os animais que a gente conseguiu devolver para suas famílias ou encaminhar para adoção, é muito bom. E já que a sua atuação é mais com silvestres, como que fica a questão dos silvestres?
Silvestres a gente trabalha muito quando é incêndio florestal, né? Então a gente já trabalhou em vários incêndios, mas que não deram tanta repercussão como foi do Pantanal, né? Como na Chapada dos Veadeiros em Goiás, vários incêndios em Minas Gerais, vários aqui em São Paulo também. Mas o Pantanal, que realmente foi o grande boom, né? Que eu acho que até atentou o mundo inteiro para a questão da preservação da nossa fauna, o que a gente precisa fazer. Os silvestres, incêndios florestais, eles são extremamente castigados, assim, é absurdo o número de animais que vêm a óbito. Então, a gente tem os animais que morrem vítimas diretas ali do fogo, né, que morre queimado realmente. A gente tem os animais que, às vezes, conseguem se alojar no local, mas o fogo cerca, aí eles morrem por causa da temperatura, morrem por causa da inalação da fumaça. Muitas aves morrem por causa da inalação da fumaça, porque ficam sobrevoando ali em cima, né, do fogo. A gente tem os animais que, principalmente no Pantanal, né, que tem lá o que a gente chama de fogo de turfa, fogo subterrâneo. A sensação é de que o fogo já passou e que tá tudo ok ali. Os animais pisam ali e o solo tá fervendo, literalmente. Então, eles têm as patas queimadas, machucadas e vêm morrer mais, né, depois por um problema, por causa dessa queimadura nas patas, né? Eles ficam impossibilitados de sair andando, de conseguir se alimentar, enfim. E a gente tem os animais que depois padecem mesmo pela falta de recursos, porque o ambiente foi todo destruído. Então, ele não tem mais lugar para beber água, ele não tem mais a alimentação dele, que é o que a gente chama de fome cinzenta, que é algo que a gente começou a trabalhar nos incêndios da Chapada dos Veadeiros em 2017. E aí hoje a gente tem uma série de estratégias também que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos, que é a colocação de alimentação, né, de pontos de alimentação artificial mesmo, né, no Pantanal. Isso foi feito assim de uma maneira que chamou atenção para o pós-incêndio, porque as pessoas acham assim, apagou o fogo, resolveu o problema, né, e não é bem assim. Os animais continuam ali, os que sobrevivem, né? Sim. Com a questão da fome, da sede, enfim. E aí lá no Pantanal, junto, né, com várias instituições, Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu montar uma operação de guerra mesmo ao longo da Transpantaneira para colocação de alimento. E a gente colocou também câmera trap, né, armadilha fotográfica, onde a gente colocava esse ponto de alimentação. Então, você vê como que os bichos sofrem realmente, né? Que eles não tinham o que comer. E a gente colocava para eles... a gente só não alimentava os carnívoros, né? Os felinos a gente não colocava nada porque eles já Ainda são tinham topo de ali. cadeia e de certa forma os animais debilitados, né, facilitaria para eles. Mas a gente colocou ração de potro, para potro a gente colocou ovo. Então, por exemplo, o Pedro, que é o nosso biólogo, ele varava à noite só cozinhando o ovo, que a gente optava, né, muitas vezes por colocar o ovo cozido, porque ela era muito quente, né, para não estragar o ovo, para não correr o risco, né, de... Quando o ovo estava fresco, tinha acabado de chegar, não, a gente colocava o ovo fresco, mas já tinha 1, 2 dias, cozinhava tudo, enfim, para não ter risco de nenhuma contaminação. A gente colocava laranja, banana, mamão, o que vinha também, né, porque tinha que sair de Cuiabá para chegar até lá. Era uma operação de guerra mesmo. E aí, de repente, na câmera trap, você vê uma anta comendo laranja. Tipo, ela nunca vai encontrar a laranja, né, ali naquele ambiente. Mas a fome era tanta que ela se dispôs, era a fonte de sobrevivência dela. Né? Os coxos de água, né, artificial que colocava. Tipo banheira de pet shop, né? Só que um pouco menor. No mesmo coxo, bebendo ali o porco do mato, as aves, os cervídeos, entendeu? Todo mundo ali disputando aquela água. E ali no Pantanal, teve um dia que eu acordei, eu estava muito cansada já, que eu falava assim, cara, não é possível, o que a gente está fazendo é uma gota no oceano, assim, do que vai valer isso aqui? Nesse dia eu estava meio descrente, porque assim, era muito recurso gasto, era uma equipe gigantesca de todas as entidades que estavam lá. E aí eu acordei nesse dia me questionando, mas não falei nada com ninguém, né? Eu falei assim, não, eu tô desanimada, mas não vou desanimar ninguém. E aí nesse dia, eu tinha uma demanda de uns coxos de água para abastecer. E aí eu cheguei num coxo que era próximo de onde estava tudo queimado, tinha vários cadáveres de animais lá queimados, enfim. E aí a gente ainda tinha a logística da água, porque o caminhão-pipa não passava nas pontes, que as pontes lá todas destruídas. Então a gente tinha uma caixa d'água de 1.000 litros na caçamba da caminhonete, que a gente também tinha que ficar fazendo a baldeação para encher a caixa d'água, para conseguir encher os coxos. Aí encostei com a caminhonete e estava abastecendo o coxo d'água que estava vazio também, porque de um dia para o outro assim, esvaziava completamente.
Aí, no que eu comecei a colocar, eu quero ver as abelhas. E elas nem se importaram comigo. E aí, ali, do jeito que tava, elas se organizaram, assim. Eu postei esse vídeo, porque pra mim, assim, foi muito chocante. Cara, eu falei, cara, e as abelhas? E os insetos? A gente nunca pensa, né, nesses animais. E elas fizeram uma fila, assim, em volta da água, totalmente organizadas e bebendo água, assim, compulsivamente. Nossa. Aí eu falei assim, tá bom, Deus, já entendi o recado. Não tô achando mais que o nosso trabalho tá sendo em vão. Porque se você pensar, são as abelhas que vão, de certa forma, repovoar, né? Refazer ali a fauna, a flora, né? Desse ambiente. E eu fiquei bem chocada, assim. Eu falei, cara, as abelhas estão aqui bebendo água, colocando água no coxo, as abelhas bebendo água ali, tipo, sem se importar comigo, com nada. E aí deu mais gás ainda pra gente pensar em novas ações, como a gente pode, né, tentar reparar o dano num pós-incêndio, né? Que a gente praticamente não tem trabalho publicado sobre isso. Então, a fauna silvestre, ela sofre demais com os incêndios florestais. E nessas situações, né, de movimento de massa, inundação, quando atinge as casas, a gente passa por muito problema com o animal silvestre que a pessoa tem em casa, principalmente quando é animal ilegal. Porque a gente conversa com as pessoas, né, que estão ali no abrigo para saber se tem animal em casa, enfim. Muitas, né, aí falam, não tem e tal, pode entrar, pode pegar, autoriza. A gente faz todas as nossas ações filmadas quando a gente vai entrar na casa de alguém, para não ter problema nenhum. E várias pessoas ficam com receio de falar que tem principalmente passarinho, né? Passeriforme nas gaiolas. Então, às vezes, é vizinho que avisa. E aí, a gente tem que tomar todos os cuidados. Tem que pedir o bombeiro para ir junto, ou a polícia ambiental, porque tem que tirar esses animais, né? E a pessoa fica receosa, que não quer perder o animal, mas não quer receber multa. Daí, nesses casos, a gente fala, olha, você faz entrega espontânea, né, que você não vai sofrer nenhuma penalidade. Então, já aconteceu muito de jabuti, de papagaio deve ter papagaio, de monte, maritaca, né? Nossa, na evacuação em Barão de Cocais, que a gente fez lá, né, junto com a empresa, não tinha sido atingido ainda, tocou a sirene, as pessoas saíram de casa, e a gente foi responsável por evacuar os animais, foram dias e dias, né, de evacuação. Tinha muito, maritaca, papagaio, e assim, às vezes pega alguns em situação de maus tratos. Né? Mas a gente retira o animal e entrega para o órgão responsável, geralmente o IBAMA, a Polícia Ambiental, enfim. Mas naquele momento não nos cabe julgar se estava em maus tratos ou não. A gente tira o animal daquela situação. Né? E a gente conversa muito com as pessoas, olha, faz a entrega espontânea, você não vai sofrer nenhum dano. Mas já aconteceu da gente, quando está fazendo a varredura, ninguém avisou. E a gente chegou na casa, tinham 5 passeriformes mortos dentro da gaiola. Morreram principalmente por causa do calor. Já estavam vários dias, né, na casa e a pessoa ficou com receio. Nossa. Um pouco antes, Carla, você falou sobre as doações, né? Eu conversando com vários voluntários agora dessa vez, eles falaram que as doações, às vezes, de forma descabidas, né, acabam virando um problema local. Como que a gente pode melhorar essa situação? Olha, a primeira vez que eu me deparei com esse problema foi também em Nova Friburgo. Era assim, no ginásio, era montanha de roupa, montanha de sapato. Enfim, isso depois vira realmente um problema para a cidade, né? Mariana também foi assim. Mariana foram caminhões e caminhões que eles tiveram que tirar de doação para enterrar ou para incinerar. A gente fica chateado porque muitas vezes as pessoas doam, mas elas doam aquilo que elas querem se livrar. Né? É roupa velha, é sapato rasgado, é descolado, enfim. E não, você tem que doar aquilo que você gostaria de receber. Né? Eu não vou tirar da minha casa algo que tá quebrado, brinquedo sem perna, sem cabeça, carrinho sem roda, não é isso, né? Então, as pessoas têm que ter essa noção, porque vai demandar muito voluntário para poder separar as doações, né? A gente vê que isso vem melhorando aos poucos, mas é questão também de orientar a população. Então, se você vai doar, aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma menina de 10 anos, né? Se eu vou tirar as coisas dela para doar, vou empacotar tudo, colocar num saco, numa mala, o que for, e vou colocar roupas, menina, né? Se ela tá com déficit, assim, de 8, 9 anos. Já vou identificar para facilitar a triagem. E as pessoas mandam coisa suja, mandam lençol rasgado. E não é isso, sabe? Manda muita coisa boa também. Mas aí se demanda muito voluntário para fazer a separação. Né? Manda sapato de qualquer jeito. Pô, amarra ali, né? O par, já identifica o que é. Da mesma forma para os animais. Né? As pessoas mandam muita
ração, que realmente a gente precisa nesses momentos, mas as pessoas também mandam assim, e não é nem por maldade, mas porque realmente ela não tem a informação, Sim. mas manda a vasilha do cachorro quebrada, manda o brinquedo já todo destruído, né, manda a caminha toda rasgada, suja de xixi, enfim, e aí a gente precisa de voluntário para poder fazer essa triagem também. Então, assim, vai doar aquilo que você gostaria de receber se você estivesse nessa situação. E para finalizar, Carla, qual que é o problema dos animais que não são resgatados? A gente tem vários tipos de resgate, né? Tem o resgate emergencial, né? Que é quando a gente vai para a zona quente, né? Que é onde aconteceu realmente o desastre, que é a área que vai estar isolada, onde vão estar as vítimas, né? Que são os animais que retira realmente dos escombros, enfim. A gente tem o resgate secundário, que são aqueles animais que vão estar visíveis, que a gente vai conseguir tirar, capturar e levar para um local seguro. Mas a gente tem um grande problema nos desastres, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, mas aqui no Brasil, ao longo dos anos, né? A gente viu como que é importante trabalhar esse pós-desastre, principalmente com gatos. Porque os gatos, no primeiro momento, eles não vão aparecer, a não ser que ele esteja machucado, debilitado, que a gente consiga capturar. Mas o gato, por mais manso, né, que ele seja, muitas vezes até o tutor indo até lá e chamando, eles não vêm. Né? E muitas vezes também o tutor não está autorizado a subir, a entrar naquela área de risco. E aí esses animais, se eles não são retirados, tá, do local, eles vão formar uma colônia, né? Principalmente local que tem mata próxima, né? São Sebastião, agora na Barra do Saí, é um local assim, tem muita mata ali. E vão virar animais ferais. Então, se eles não são retirados do local, eles vão reproduzir, eles vão aprender a se alimentar da fauna, né? Principalmente de filhotes de aves, de pequenos roedores, pequenos répteis em geral, assim. E vão se reproduzir, assim, nem discriminadamente, e vão se tornar ferais, né? Que vira um outro grande problema. Por isso que a gente ainda fica vários dias fazendo a captura desses animais. Porque, né, gato para virar uma colônia é rapidinho. Ainda mais ali, por exemplo, né? Que tem a oferta de água e vai ter de alimento porque eles estão na mata. Então, os mais espertos vão sobreviver e vão se reproduzir. Reproduz muito, né? Petrópolis, a gente ficou vários dias lá no alto da 24 de maio ainda fazendo essa captura, e todo dia que a gente ia lá e capturava era a média de 10 a 15 gatos todos os dias. E a gente não conseguiu capturar 100% dos gatos, obviamente, e a gente deixou isso para o município dar continuidade. Né? Infelizmente, no primeiro momento, esse trabalho não foi continuado, e aí agora a população relata o tempo inteiro pra gente de como tem muitos gatos lá, né? E são animais que ficam também à própria sorte. Além de ficarem à própria sorte, tem a questão sanitária, né? De doenças, né? Que eles podem estar envolvidos no ciclo, né? E levando riscos aí à saúde humana. Então, a gente precisa muito do poder público, né? De estar realmente de mãos dadas com a gente nesse pós-desastre. E aproveitando que a gente está falando, né? Com médicos veterinários e também estudantes, falar da importância da castração sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Ó, eu acho que São Sebastião é um dos locais que a gente mais pegou animais que já são castrados, né? Felizmente já tem esse trabalho lá. Mas nos outros municípios, assim, 95% dos cães e gatos que a gente resgata nessas áreas, né, de maior vulnerabilidade não são castrados. E, assim, as pessoas pedem demais. Petrópolis, a gente devolveu praticamente, né, 100% dos animais que voltaram para seus tutores castrados. Todo mundo quis que castrasse, mesmo que fosse animal de raça, animal de guarda, o que fosse. Todo mundo pede a castração, porque as pessoas já entenderam, né, o benefício para a saúde dos seus animais. Sim, não tem mais porquê, né? Se você não é criador, esquece. Não tem motivo nenhum para você não castrar o seu animal. Né? A gente já avançou muito nisso também, nesses anos, mas a gente ainda precisa avançar muito. Com certeza. Carla, quero agradecer muito. Eu amei poder ver um pouco ali do seu trabalho pessoalmente. Realmente, assim, eu fiquei muito impressionada e é muito bom saber que a gente tem médicos veterinários extremamente dedicados aos animais, assim. E não só os do GRADE, né? Toda cidade que a gente vai também, a gente fecha muitas parcerias. Igual você caiu lá, né? A gente precisando de algumas medicações e de repente você chega lá com as medicações, as parcerias que a gente firma, né? Nas cidades, com as clínicas, com os hospitais veterinários, isso também é muito, muito importante, né? Que às vezes a pessoa quer ajudar, não tem o treinamento para ir para campo. Sim. Né? Mas esse treinamento que a gente fala assim, os bastidores, eles são tão importantes quanto quem tá lá na linha de frente, que você imagina, se eu resgato
um animal, eu vou fazer o quê com ele? Se eu já não tiver toda uma logística, né, por trás do trabalho ali de ponta. E aí, quando acontece uma situação dessa, como foi agora no Litoral Norte, as pessoas aparecem muito falando assim, eu quero ajudar, eu quero ir para aí e tal. Não espera acontecer para você falar que quer ir, se capacita antes. Sim. Entendeu? Porque ninguém vai se capacitar durante um desastre, né? Ali não é lugar para se capacitar ninguém, ali é lugar para as pessoas capacitadas. Então, se capacite antes. A Defesa Civil tem vários, e não é só capacitar na área da veterinária, não. Eu tenho que saber como funciona o sistema de comando de incidente. Então, assim, a Defesa Civil tem vários cursos online gratuitos, né? Os bombeiros militares fazem direto curso de brigadista. Enfim, são N coisas que dá para poder fazer antes pra gente chegar num cenário de desastre e realmente ser útil. Com certeza. É o que a gente estava conversando até fora aqui, né? Eu, mesmo sendo médica veterinária, não tinha a menor condição de poder ajudar e subir morro e tudo mais, né? Mas uma coisa super legal que aconteceu diante disso tudo foi, a gente entrou em contato com a nossa CEO aqui da empresa, a Thalita, no meio do carnaval, né? E ela começou a mobilizar um monte de gente, a gente conseguiu helicóptero emprestado, conseguiu fazer um monte de gente das nossas lojas, CD, tudo mais, realmente pegar ali o que precisava no primeiro momento para ajudar como a gente podia, né? E essa rede, né, que forma assim, de forma organizada, ela é muito importante. Só que o que dá visibilidade, o que a mídia mostra é o resgate, é o animal que está sofrendo, é o animal que ficou órfão, é o animal que está machucado, enfim. Essa é a imagem que vende. Só que por trás daquele animal que está sendo resgatado, tem uma logística, assim, absurda. Sim. Né? Então, por exemplo, nessa missão agora do Litoral Norte, foram 19 membros do GRADE que participaram, né, diretamente dessa missão, mas nem todos a campo. 24 horas nos bastidores, e internet, ligação e WhatsApp, para que tudo fluísse da forma que fluiu, que o resultado está sendo muito positivo. Hoje e amanhã a gente vai estar divulgando já. Muito legal, e espero que vocês possam contar com a gente no que com vocês precisarem. certeza, com certeza. Obrigada mesmo, Carla. viu? Obrigada mesmo. E é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima.